Bom dia! Que bom estarmos juntos mais essa manhã. Mas essa manhã é tão bom ter você aqui. Tão bom podermos compartilhar juntos desses dias de devocional. 30 dias que estaremos juntinhos. Hoje é o nosso terceiro dia. E antes de qualquer coisa começar, vamos parar, vamos respirar, vamos desacelerar. Às vezes a gente já acorda tão no meio do caos, tão acelerado. Mas 5 minutinhos, 10 minutinhos, 2 minutinhos, 1 segundinho para você desacelerar. Depois você vai escutando o vídeo, fazendo as coisas. Mas vamos respirar fundo. Quando você inspirar, inspire como se fosse Deus. Estou respirando Deus, a paz, a alegria, o amor. E quando você soltar, solte toda sua preocupação da semana. Solte os desafetos de ontem, o que tem acontecido na sua vida. Não permita com que essas coisas te preencham nesse momento, mas que o Espírito Santo te guie. Amém? Espírito Santo, venha nos guiar nessa manhã. Venha estar conosco. Venha falar com cada um de nós. Que possamos ter os ouvidos atentos àquilo que tu tem para falar. Convence-nos, toca o nosso coração, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Respira, solta. Amém? Hoje o que nós vamos falar é algo que acontece muito, sabe? Não que as outras coisas não aconteçam, mas quem gosta de falar, quem tem o hábito de falar sem pensar, você vai começar a se entender um pouco sobre o que acontece com você. A partir de onde você tem falado? Por que você tem falado? Quais são a origem das nossas falas? Vamos para a palavra de Deus. Lá em Salmo, capítulo 33, versículo 9, diz assim: pois ele falou, Deus, e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Existe uma diferença muito grande entre falar por impulso e a falar a partir de um lugar interno organizado. Às vezes, nós começamos a falar. Sabe, você conhece alguém, ou você já se viu, já esteve nesse lugar, onde você para do lado da pessoa e a pessoa começa a falar coisas, falar de sobremaneira, de uma forma, e você olha para ela e fala assim: caramba, essa pessoa fala demais. Às vezes você tá nesse lugar de falar demais. Só que você não percebe que o falar dessa pessoa não é apenas um falar. Ela está descarregando as suas emoções. Ela não está falando a partir de um lugar de ordem. Ela não está falando com destino, ela não está falando com propósito, ela não está falando com... Ela está falando através do caos que encontra-se dentro dela. Vamos chegar lá. Deus, ele não fala para descarregar emoções.
ele não fala por desespero. Deus, ele não fala por crítica. Deus, ele não fala por querer atenção. Deus, quando ele fala a partir de um lugar de ordem. Ele fala para criar. E a gente precisa aprender com ele, porque as nossas palavras, ela têm poder criador. Então, a gente precisa aprender a colocar ordem na nossa fala. Muitas vezes, quando estamos cansados, feridos, ansiosos, nossas palavras saem como tentativa de aliviar a dor. Como assim, Carol? Como que as palavras vão saindo para aliviar o cansaço, para aliviar a ansiedade, para aliviar a dor? Vamos lá. Sabe quando você começa a brigar, aquele dia que você tá meio estressado, e aí você começa a cuspir marimbondo pra cima de todo mundo. Você começa a falar um monte de coisa. E depois o que acontece? Meu Deus, pra que eu falei aquilo? Pra que eu não tenho jeito? Aí começa, outra fala que não deve. Eu não tenho jeito. Eu tenho que aprender a calar a minha boca. Ai, meu Deus. Porque a sua fala, ela não está no lugar de ordem, ela está no lugar de desordem dentro de você. Por isso que a gente precisa começar a colocar ordem em tudo dentro da gente, para que a nossa fala venha a partir deste lugar de ordem, ok? E aí outra forma um outro exemplo que assim, ninguém percebe. Você se critica o dia inteiro. O dia inteiro você tá falando mal dentro de você. Deus, porque... Ai, meu Deus, eu não consigo lavar essa louça direito. Meu Deus, eu não consigo e nunca consigo entregar isso no prazo. Ai, meu Deus, eu nunca consigo fazer isso. Ai, não vou nem fazer planos para 2026, porque eu nem consigo botar ordem nele. Você começa a se autocriticar. Ai, eu sou ruim mesmo. Ai, eu não presto mesmo. Você está falando deste lugar de desespero, de dores, de frases que você talvez um dia ouviu na sua infância. Ai, você é muito lenta, você é muito lerda. E aí você, não, eu sou muito lenta mesmo, não consigo fazer as coisas. Ai, você não presta. E ai, eu realmente não presto. E ali, ó, esse lugar de caos que está dentro de você, que não foi trabalhado, continua gritando. E o outro exemplo é, você tá ansioso e sai falando, nem se dá conta do que tu tá falando. Então, o Senhor hoje está nos convidando a voltar a Ele. A gente olhar para essas palavras que estamos falando. Essas palavras não podem ser ditas a partir do nosso caos interno. As palavras que saem da nossa boca são muito poderosas para a gente ficar liberando as palavras que saem do nosso caos interno. Elas geram confusão quando saem do caos interno. E quando elas saem da paz, do lugar de ordem de dentro da gente, elas geram vida e paz. A palavra de Deus nasce de um lugar de inteireza. Quando ele fala o que estava disperso, se organiza. E o que estava solto encontra direção. E o que estava confuso ganha forma. Olha que Deus lindo. É muito, muito lindo ouvir isso, né? Que tudo aquilo que estava, tudo vai através de uma palavra liberada por Deus. Trazer esse princípio para a nossa vida não significa controlar cada palavra. Viu? Não precisa se julgar porque você está falando demais. Mas cuidar do lugar de onde falamos. A questão não é se você tem a sua característica de falar demais. Não se julgue. Apenas cuide do lugar que está saindo a sua palavra, do seu coração.
Ele não pode estar um caos, ele precisa estar em paz com Deus, em paz em Deus, com certezas. Amém? Quando o coração encontra repouso, a boca passa a falar com mais verdade, menos defesa. A fala passa a curar. O silêncio passa a ser maturidade. Isso tudo você começa a apreciar o silêncio e falar, perceber o que você está falando. Não fala mais por impulso e se tornam palavras de vida. Hoje o convite não é falar mais, mas realinhar, ou menos. Hoje o convite não é falar mais ou falar menos, mas é realinhar, para que as palavras voltem a ter peso, sentido e cuidado. Vamos realinhar de onde estão saindo as nossas palavras. Que as nossas palavras saiam de um lugar secreto. Que as nossas palavras saiam daquele lugarzinho que já está curado dentro da gente. Que as nossas palavras saiam com compaixão, com peso de cura. Que as nossas palavras saiam de bênção. Não só para o próximo, mas principalmente para a gente. Hoje eu vou deixar a aplicação prática para você. De onde tem nascido as palavras nos últimos dias? Do cansaço ou do descanso? Pergunte-se isso para você. Da onde tem saído as suas palavras? De que local do teu coração? De que momento elas têm saído? Do cansaço ou do descanso? Se perceber a desordem interna, não se julgue. Não se julgue. Apenas acolha e se entregue. Tá bom? Que saiam palavras de lugares curados, de lugares com ordem, de lugares em paz, de dentro de você. Você encontra esses lugares. Amém? Vamos orar. Feche seus olhos. Pai, repita comigo. Pai, eu coloco meu coração e as minhas palavras diante de Ti, Senhor. Que a palavra que sair da minha boca, que elas saiam do lugar de paz, do lugar de ordem. Que quando eu falar por impulso, que seja pela Tua graça, pela Tua beleza, pelo Teu amor. Pai, esteja comigo durante todo esse dia, guiando o meu coração e de onde saem as minhas palavras, que eu possa me ver e me perceber, ó Deus. Obrigada pelo Teu amor e pela Tua graça. Em nome de Jesus. Amém. E amém. E amém. Deus te abençoe. Um dia mais do que abençoado. Te espero aqui amanhã. Se esse vídeo edificou a sua vida, se você conhece alguém que vai ser edificado por ele, já compartilha esse vídeo. Ativa o sininho para você receber a notificação assim que sair amanhã. Curte, comenta se te abençoou e compartilha. Amém? Eu sou Carolina Aragão, psicanalista e terapeuta integrativa. Estou aqui para te ajudar a entender que nós somos corpo, alma e espírito e tudo precisa de cura se integrando como uma integração do ser. Amém? Você tenha um dia abençoado. Em nome de Jesus. Fica com Deus.